Olá, gente, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo legal. Vou dar continuidade àquele papo que eu vinha falando com vocês das colônias, do que a gente está passando nesse momento, sobre as imunizações, sobre todas essas coisas que a gente está vivenciando, o agente patológico que está aí no ar. Bom, tá? Mas antes eu queria, assim, que vocês prometessem, quem tá assistindo e que achar que eu tô falando coisa absurda, não fica discutindo aí nos comentários, porque isso justamente acaba fazendo a nossa vibe baixar. Às vezes outra pessoa lê, compra as dores e, sabe, vamos agir com bom senso. É muito importante nesse momento a gente se cuidar e a gente também cuidar do outro, né? Não ficar provocando raiva no coleguinha, porque não é tempo para isso, não, tá? Eu vou até falar sobre isso, sobre vibração, porque eu preciso ficar batendo na mesma tecla, não tem jeito. Tá legal? Então, se você não concorda, simplesmente muda, passa aí para outro vídeo e não vamos ficar discutindo. Tá? Agora, se você concordar, se você achar que faz sentido, me ajuda. Compartilha, se inscreve, coloca o curtir aí, que é para que a gente possa fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, as pessoas que realmente consigam captar o que está sendo dito aqui, tá? Então vamos lá. Eu venho falando com vocês que foram criadas colônias específicas para receber as pessoas que desencarnaram por conta dessa doença que está aí no ar, né? E o porquê disso? Bom, tudo tem a ver com a transição do nosso planeta, tá? É uma coisa assim, tudo interligado na outra. É difícil até às vezes a gente explicar porque faz parte de uma grande engrenagem. Então, se a gente for puxar o fiapo lá, o fio da meada, vocês vão ver que novelo que é. E aí fica complicado às vezes até explicar. Mas a gente está passando por essa transição planetária. Essa transição, volta a falar, natural. A espiritualidade sabe que isso é um processo natural. Os nossos irmãos lá de fora também sabem. Quando eu falo irmãos lá de fora, vamos dizer, os extraterrestres, alienígenas, né? Eles sabem de tudo isso, que é um processo natural que o nosso planeta está passando. E o que isso implica? Faz parte da nossa evolução. Daqui a algum tempo, nós não seremos mais feitos, né? Ser feito, nós não teremos mais o nosso composto orgânico predominantemente feito de carbono, tá? Nós teremos predominância do silício. Isso aí já está. Alguns espiritualistas, as pessoas que têm um pouquinho de contato com o lado de lá já sabem desse processo que faz parte, e os nossos cientistas aqui também já estão percebendo que a coisa está indo para esse lado. O que isso vai implicar? Lógico que isso vai mudar todo o nosso DNA, vai mudar a nossa composição orgânica, muita coisa vai ser modificada. Eu também venho falando para vocês que nós somos híbridos, nós somos uma mistura de raças. O que isso quer dizer? Que o nosso planeta mesmo, como qualquer outro planeta, as essências, né? As centelhas primitivas, os princípios inteligentes começam a se formar em cada um desses orbes. Aí, naturalmente, vão se desenvolvendo, se tornando cada vez mais seres mais providos de inteligência. Mas o que acontece? As inteligências maiores, os seres mais inteligentes de outros planetas, quando percebem que tem um orbe que está em formação e que já tem ali um princípio inteligente, eles vêm e fazem as misturas, combinações genéticas e tal, para modificar aquela raça e alavancar também. Então vira mais um outro orbe habitado por seres um pouco mais evoluídos, tá? Tentando passar para vocês mais ou menos assim. E aí o que acontece? Nós, dentro desse processo, a gente vem lá de trás sofrendo todas essas modificações no nosso corpo. Esses seres mais inteligentes lá de fora nos fizeram, tá? Eles modificaram com o princípio inteligente que já tinha aqui na Terra, foi misturado com raças
mais evoluídas para formar o que nós somos hoje em dia. Ok, beleza. Então, isso aqui, nosso corpo tem uma mistura, né, dessas outras raças, que eu não sei dizer, precisar que raças são essas, mas eu sei que, inclusive, nós não somos misturas de... Um mosquito passou aqui e me mordeu. Nós não somos misturas de uma raça só. Ah, foi, sei lá, tô chutando, tá? Pleiadianos que vieram aqui e misturaram. Não, a gente tem os pleiadianos, os reptilianos, os sírios, várias outras raças vieram e fizeram suas combinações conosco. Então, por isso que a gente também, nós somos parecidos, né? Mas nós não somos iguaizinhos. A gente tem essa diversidade toda também, tá? E com essa mudança que a gente vai ter agora, mas não é agora, quando a gente fala agora, gente, para mudança de evolução, a gente fala agora porque milênios não são daqui a pouco, mas não é amanhã, tá? Só para deixar claro. Mas nós vamos nos transformar em seres, e todo o planeta também, porque tudo aqui é baseado mais no carbono, vai ser baseado no silício. E essa transformação nós vamos sofrer naturalmente, aos poucos. Isso vai mudar em termos de muita coisa vai ser modificada. Mas o que a espiritualidade positiva está concluindo com a intenção desse agente patológico? Esse agente patológico age justamente sobre o nosso sistema respiratório. Quando a gente passar para silício, isso também vai ser modificado. Atualmente, o que a gente produz? Gás carbônico, tudo em cima do carbono, né? E futuramente, nós vamos produzir outro tipo de... Nós vamos trabalhar com outro tipo de elemento. E para isso, naturalmente, a gente vai fazendo essa transformação através dos milênios aí que a gente ainda tem pela frente. A espiritualidade boa, aquela que realmente trabalha com o intuito de fazer cada vez mais civilizações boas no universo evoluírem, tá? Vamos colocar assim. Eles respeitam o nosso ritmo de evolução e eles conseguem entender cada passinho que a gente vai dando, compreendendo, sem querer atropelar o processo. Porém, o que eu venho falando para vocês? Que tem uma galera altamente inteligente também, né? Mas que não são tão bonzinhos. Eles não estão pensando só na evolução das civilizações. Eles se aproveitam das civilizações. Isso, ó, há muito tempo. E a gente sabe que isso aconteceu no nosso planeta, né? Então, o que eles, de repente, estão tentando fazer? Vamos dizer, acelerar esse nosso processo, transformando um pouco o nosso corpo, fazendo experimentos na gente, tá? Então, esse agente patológico é uma forma, ele está atacando justamente o quê? O nosso sistema respiratório, volto a falar, que eles precisam entender todo esse mecanismo. Eu sei que muita gente vai dizer, putz, que viagem. Que viagem, né? Que eu posso fazer se são essas as informações que eu recebo. Estou repassando para vocês, pesquisem, tá? Eu sei que muita gente que me assiste tem muita gente capacitada, eu percebo até pelos comentários. Então, se você chegou até aqui e está me assistindo, é que de repente eu estou assim plantando uma sementinha, porque você tem muito mais capacidade do que eu de procurar, de pesquisar, tem acesso a pesquisas que você vai conseguir linkar o que eu estou falando. Tá? É que realmente eles me usam como veículo. Eu canso de falar, porque talvez pela facilidade que eu tenho, cara de pau, de vir aqui e ficar falando assim, né, dando a minha cara a tapa. Mas você que é um pesquisador, que estuda sobre isso, vai lá, pega o que eu estou falando e tenta averiguar lá dentro das pesquisas se de repente eu não estou te dando um insightzinho para você levantar a pontinha do tapete e enxergar toda a sujeira que está por baixo, ok?
Eu achei importante gravar porque eu mesma não consigo nem explicar para vocês, porque eu não tenho conhecimento científico, eu não tenho estudo suficiente acadêmico para explicar. Mas o que eu posso passar para vocês e o que me foi passado, isso tem a ver com essa nossa transformação de carbono para silício. Isso é um experimento da galera não positiva, né? Da galera realmente negativa. Eles estão fazendo a gente de cobaia. E aí o que a espiritualidade positiva fez? Vamos receber esses irmãos que realmente eles foram ativados. Esse agente patológico ele pode ser ativado de longe, gente. Ele é frequencial. Então, uma vez que você reverbera com ele, ele entra em atividade no seu corpo. É por isso que a gente vem o tempo todo falando que quanto mais alto a gente mantiver a vibração, é uma maneira de burlar o que eles estão fazendo conosco. Quanto mais alta a nossa frequência e a gente consegue aumentar a nossa frequência física, nosso padrão vibracional, com pensamentos melhores, bondosos, generosos e tal, porque a gente está trabalhando com outro nível de chakras, então por isso que é importante. Parem de pensar besteira, policiem o que vocês estão pensando, tenta ocupar o tempo de vocês com coisas legais, com até bobeira, sabe? Se a cabeça estiver cheia de minhoca pulando, vai assistir uma comédia, pega um livro agradável, vai cuidar de um jardim, fazer alguma coisa para distrair, para não deixar que esses pensamentos negativos abaixem o seu padrão vibracional, porque corre o risco de você entrar na frequência exata lá para reverberar com esse agente patológico que eles colocaram no ar, tá? Então, a gente tem que ser esperto nesse momento, e é isso que a espiritualidade está falando. Então, esses irmãos que, infelizmente, reverberaram junto na frequência, e quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que esses irmãos são ruins, gente, não é isso, não é isso. Já cansei de falar que o padrão vibracional da gente pode ser baixo, mas você tem um padrão moral mais elevado, uma coisa desatrelada da outra. E às vezes, num momento de fragilidade nossa, é justamente aquele exato ponto que você teve contato com o vírus e você baixou o teu padrão e reverberou ali junto, tá? Então, por isso que a gente tem que se policiar muito, muito, muito mesmo. E eu orar e vigiar e entra nisso, porque quando a gente ora, a gente aumenta a nossa frequência, vigiar os nossos pensamentos, para quando a gente cair, a gente tentar se levantar o tempo todo. E aí esses irmãos que estão desencarnando, eles estão sendo recebidos porque eles estão sendo tratados do lado de lá, porque uma vez que esse agente reverbera e age no nosso corpo, ele já começa a fazer uma transformação, até em nível mesmo do próprio DNA, de tudo. É o que me foi passado. Bom, estou transmitindo para vocês a informação. Eu digo de novo que eu não tenho conhecimento suficiente nem para explicar. Transmito para vocês o que eu vejo nas minhas projeções astrais, o que eu muitas vezes, a informação vem tipo um download na minha cabeça. Eu vejo uma coisinha que, assim, mínima, parece que explode aquela informação, como agora há pouco. Eu estava pensando que, eu quero gravar um vídeo, não sei o que gravar, mas já sentia toda a aproximação da espiritualidade, dos meus amigos espirituais, tentando transmitir para mim o que eu precisava falar. Então, aí quando acontece isso, eu sento aqui, aonde eu estiver, ligo a câmera e saio falando igual uma louca. Estou aqui tentando passar a informação para vocês. Tá? Então, o que eu posso dizer? Que esses irmãos que desencarnaram estão sendo recebidos um a um. A espiritualidade boa está pegando eles porque é preciso tratá-los. É preciso, foi o que me foi passado. Né? E há todo um cuidado, assim, por mais que é como se, vou tentar colocar mais claro possível. A espiritualidade negativa está fazendo a experiência e está se lixando para o que está acontecendo. Eles não estão nem preocupados de pegar esses irmãos. Então, se você teve um parente que desencarnou assim, não precisa ficar preocupado que a espiritualidade negativa está tratando assim, é experiência, só quer ver o que está acontecendo, o que vai acontecer com as reações, tá? Então, eles não estão querendo pegar para transformar em zumbi, né? Nada disso não. Não creiam, se alguém falar alguma coisa dessa, não caiam nessa, tá?
O que está acontecendo é que eles fazem um experimento. É lógico que eles estão testando dentro do que eles querem lá testar, mas a espiritualidade positiva está recolhendo todo mundo. Está recolhendo, está fazendo um trabalho para que esses irmãos possam reencarnar sem carregar para o novo corpo físico, quando reencarnarem, as características que de repente a espiritualidade negativa quer implantar na gente, na nossa próxima geração, tá? Acho que agora eu fui mais clara. Me perdoem o embaralhamento, mas é muita informação que chega e eu não consigo nem concatenar o pensamento direito. Bom, era importante, eu precisava passar isso para vocês, principalmente porque eu sei que isso aí vai dar um start em alguns e realmente pessoas mais capacitadas vão pegar essa informação e vão conseguir descobrir o que tem por trás, só com esse startzinho que eu tô dando. Era preciso falar, talvez eu não tenha conseguido ser muito clara, mas era preciso, ok? Bom, o mais importante nisso tudo, gente, é justamente a gente ficar tranquilo com aqueles que foram, que eles estão sendo tratados, eles estão sendo abraçados do lado de lá, pode ter certeza disso, estão sendo muito mais bem cuidados até do que muitas vezes enquanto eles estão aqui, né, dentro dos hospitais e tudo, porque nós ainda não temos conhecimento suficiente para lidar com essa situação e muitas vezes nem recurso. Dependendo da cidade, dependendo do local, não tem nem recurso, né? E isso não é só no nosso país, não estou fazendo crítica política, pelo amor de Deus, hein? Isso aí está no mundo inteiro, o mundo todo está passando por isso. Agora, do lado de lá, quem faz a passagem está sendo muito bem recebido. E do lado de lá, eles estão recebendo com todos os recursos tecnológicos para realmente conseguir minimizar e reverter todo o dano causado pela ação desse agente patológico aí provocado aí, colocado pela espiritualidade ruim, tá bom? E quando eu falo espiritualidade boa, espiritualidade ruim, na espiritualidade ruim você tem desencarnados trabalhando, que já encarnaram na Terra, desencarnaram e estão juntos, a gente tem seres dos outros planetas, a gente tem raças diversas de seres dos outros planetas, é um grupo. Né? O mesmo jeito que quando a gente fala de espiritualidade positiva, também é um grupo muito bom, onde tem todo esse tipo de mistura também. Bom, eu espero ter conseguido passar alguma coisa aí para vocês, ok? Não fiquem assustados, a ideia não é assustar ninguém, a ideia é justamente conscientizar do quanto é importante a gente se cuidar, não entrando na vibe do medo, do ódio, da raiva, todas aquelas emoções negativas que a gente está careca de saber, viu? Evite de verdade. Tá difícil pra caramba, mas evite. E quando você perceber que você entrou, tenta distrair com alguma coisa assim para tirar você dessa onda ruim. É importante, é muito importante a gente se cuidar. É lógico que a gente tem que ter esses cuidados todos aí que, por enquanto, é o recurso que a gente tem. Usar máscara, álcool em gel, evitar lugares aglomerados, tudo aquilo é válido, tá? É válido porque, volto a falar, o agente patológico é real, ele tá no ar, ele está aí. Então, no momento que a gente coloca ele para dentro, ele pode reverberar ou não, de acordo com com a frequência que a gente estiver emitindo. Se a gente estiver na mesma frequência que ele vai ser ativado, tá? Do mesmo jeito que... E isso é outra coisa, por enquanto eles estão trabalhando com uma frequência mais, vamos dizer assim, uma frequência específica que está pegando uma parcela ínfima da população. Se a gente for ver a quantidade de habitantes do planeta e quantos já sucumbiram com a doença, é ínfima. Agora, como é um agente que pode ser manipulado frequencialmente, eles podem, de repente, aumentar essa frequência e aí sim vai atingir uma outra faixa, né, de habitantes do planeta, tá? É o que acho que eu tenho para passar para vocês por enquanto,
mas vamos manter nossos pensamentos no alto, vamos ter a certeza da vitória, sem pânico, sem medo, vivendo aqui, infelizmente, agora, infelizmente não, acho que felizmente, que a gente sempre teve que viver assim, só que a gente não entendia, mas a gente tem que cada vez mais entender que é preciso viver um dia de cada vez. Então, se você tem alguém que você queira dizer que ama, você fale, sabe? Não deixe para amanhã, diga que ama, que aquela pessoa é importante, sabe? Não se afaste das pessoas, porque isso também faz parte do plano dessa galera que está por trás. Porque quanto mais unidos, mais temos força, quanto mais dispersos, menos força temos. É o que eu podia falar para vocês por enquanto, ok? Mais uma vez, gente, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.